E está de regresso o Sobre Carris para comentar a atualidade ferroviária. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Diogo Ferreira Nunes. Olá, viva! E Carlos Cipriano. Viva, Olá Carlos! a todos. Neste episódio vamos passar em revista alguns dos temas que não conseguimos atualizar assim tanto nos últimos tempos, também por causa da nossa agenda, mas não nos esquecemos deles. E começamos com a linha do Voga, que Carlos Cipriano continua num impasse, sem ninguém saber muito bem o que é que vai ser esta linha nos próximos tempos. Sim, o título da peça dizia a linha do Voga entre dúvidas e garantias, porque penso que é exatamente isso que se passa, algumas garantias e sobretudo muitas dúvidas, não é? A realidade caracteriza-se desta maneira. Muitos comboios suprimidos, sobretudo por avarias de material circulante, horários que são desadequados à população e já há muito tempo, material circulante envelhecido e apiadeiros que estão mal localizados e que estão fora dos centros geradores de tráfego, que por vezes se localizam à beira da linha, mas depois não têm a linha uma estação ao apiadeiro próximo. Este é, digamos, o diagnóstico e a realidade. O que é que nós temos também? Temos um PNI 2030 que a dada altura prometeu 100 milhões de euros para a linha do Voga, e que um bocado contra a vontade da IP preconizou a reabertura do troço central entre Oliveira das Meias e Cernada do Voga, que de facto se tem concretizado, mas que é omisso contra uma eventual eletrificação ou não daquela linha, e entretanto do site da IP, do PNI 2030, saiu também lá o montante do projeto, portanto neste momento não se sabe quanto é que já foi investido, nem quanto é que se pretende investir. Mas o troço central já está pronto para receber comboios de passageiros ou ainda não? Está praticamente pronto. Agora, há aqui uma discussão um bocadinho, eu nem sei como chamar-lhe anacrónica, porque estão-se a discutir questões, ou seja, neste momento, no troço central há ali duas estações, que é a Albergaria Velha e Pinheiro da Bem-Posta. E a IP está renitente em colocar lá umas agulhas, uns aparelhos de mudança de via nas estações para fazer cruzamentos, porque parece que isso é assim, um investimento de muitos milhões, é claro que estou a ironizar, claro que não é, mas parece que não quer fazer lá essa colocação dessas agulhas, que sempre lá estiveram, porque alega que não sabe qual é o modelo de exploração daquela parte da linha por parte da CP. O operador, por sua parte, diz que até gostaria de ter lá as agulhas, mas não sabe porque é que a IP não as coloca. E andamos nisto a discutir questões quando, na verdade, a obrigação do gestor da infraestrutura é dotar aquela linha de condições para que o operador ou outros operadores que possam aparecer ali possam operar em plena capacidade, fazendo comboios que possam cruzar também no troço central. Há muitas coisas que inquietam na linha do Voga, Carlos. Tu falavas da questão dos apiadeiros. Há quantos anos é que se anda a falar num protocolo entre a Câmara da Águeda, a IP e a CP para mudar a localização, julgo eu, de 4 apiadeiros? Uma simples localização. É verdade, mas em Portugal tudo o que tem a ver com a ferrovia não sabemos porquê, demora sempre tanto tempo e torna-se tudo tão difícil que eu não compreendo porquê. O que é curioso, porque o comboio anda mais rápido do que um autocarro, um automóvel, mas quando em decisões políticas é exatamente o contrário. Quando é o automóvel, super rápido. Quando é o autocarro expresso, super rápido. Quando é o comboio, super lento, ninguém quer saber. O que eu acho estranho para um fazedor como Miguel Pinto Luz, que se queixa muito do país demorar tempo a tomar decisões, está a falar do quê? Está a falar do comboio, está a falar da estrada, está a falar do ar, está a falar do transporte marítimo, não se percebe muito bem. É verdade, e agora ainda por cima as dúvidas são ainda maiores, desde que um conjunto de municípios do lado norte, do troço norte desta linha, não é? Fala em fazer-se um estudo para reconverter uma parte da linha para a bitola ibérica, para que se pudessem fazer comboios diretos desde Oliveira das Meias, São João da Madeira, Paços de Brandão, diretamente para o Porto. Essa ideia, de facto, agrada-me, é ótimo, seria muito bom que se houvesse comboios diretos daquela zona para o Porto, como há também de outras regiões no Grande Porto. O problema que nós sabemos é que neste país fazer a reconversão de uma linha de bitola de via estreita para bitola ibérica vai significar um projeto de muitos milhões, que nós não sabemos se concretiza ou não. Arriscamo-nos a ver a linha levantada e depois o projeto não avançar, arriscamos a que a dado momento alguém se lembre de pôr ali um metrobus e arriscamos a ficar com a linha do Voga amputada e desqualificada depois na parte restante. E, portanto, se calhar seria preferível uma abordagem pragmática de vamos agarrar naquilo que temos, que é esta linha de via estreita, vamos modernizá-la, vamos comprar material circulante, vamos eletrificá-la e vamos
fazer aqui um bom serviço, prolongando inclusivamente um pouquinho ali de Espinho Voga até à estação mesmo de Espinho, mesmo que ande um pouco em ambiente urbano a 30 km/h, não é grave. Nós na Suíça, vimos isso em várias cidades suíças sem nenhum problema. Vimos comboios de via estreita na Suíça a prestar excelente serviço e, portanto, eu acho que agora com esta história de estudar se a reconversão para a bitola ibérica está a contaminar e a pôr em causa o futuro da linha do Voga. Já alguém cansei pela bitola ibérica neste país. Também é preciso é que se acelerem os comboios na atual linha do Voga. Não é só comprar novo material. Também é preciso que a linha permita muito mais velocidade para o tempo de viagem ser muito menor. Senão as pessoas vão pegar no carro ou no autocarro e chegam lá muito mais depressa do que se forem de comboio. Também é preciso ter atenção a isso. Estamos já a ambicionar uma melhoria no âmbito do PNI 2030, mas sabemos que o Ferrovia 2020 ainda está em curso e está em curso bastante atrasado. Há uma auditoria prometida, mas, Carlos Cipriano, sobre essa auditoria, pouco se sabe. Em finais do ano passado, o regulador, a AMT, pronunciou-se a favor de uma auditoria ao Ferrovia 2020, depois de ter feito um relatório em que conclui aquilo que todos nós sabemos, que o Ferrovia 2020 está extremamente atrasado e, portanto, sugere uma auditoria para perceber o que é que falhou, para que não se repitam estes erros no futuro. Bom, 6 meses depois, como jornalista, tens a saber o que é que se passava com esta auditoria, que à partida deveria ser feita pela IP, que deveria adjudicá-la a uma consultora. E 6 meses depois perguntei à IP, perguntei à AMT e perguntei ao Governo. E quais foram as respostas? As 3 entidades empurraram uma para as outras. Daí que eu tenha concluído e coloquei no título que houve um apagão na auditoria ao Ferrovia 2020. Diogo Ferreira Nunes, isto demonstra que não há assim grande vontade de perceber o que está mal neste ciclo de obras na rede ferroviária nacional. Claro que não, já se estão a cometer os mesmos erros para o PNI 2030, para o programa de obras até 2030, que já não vai ser 2030, e nota-se que há uma imensa vontade em mudar as coisas. Basta pensar que a administração da IP ainda está lá, com pessoas que lançaram o Ferrovia 2020 ou que ajudaram a lançar o Ferrovia 2020, que o apresentaram dezenas de vezes, continuam lá, nada se passa, está tudo bem, não se preocupem, continuemos com linhas que não prestam um bom serviço, pensar numa beira alta continua fechada, numa linha do Algarve continua aos pés dos comboios elétricos, numa linha do Douro que também anseia pelo mesmo, numa linha do Oeste que anseia também por uma catenária por comboios elétricos. Mas está tudo bem, não façam nada, está tudo ótimo. Há linhas que têm um mau serviço e há linhas que não têm serviço nenhum, como é o caso da linha do Tua, que depois do plano de mobilidade não voltou a ver os comboios passar. Isto porque Mário Ferreira tinha mostrado interesse em explorar comercialmente e turisticamente aquela ligação. A Metro Mirandela, que operava a ligação entre Mirandela e Carvalhais, deixou de fazer esse serviço urbano. E hoje em dia, Carlos, não há comboios, nem da Metro Mirandela, nem do Mário Ferreira, não há comboios no Tua. Bom, Ruben, isto da linha do Tua e do projeto de mobilidade do Val do Tua dava um podcast inteiro. Aliás, tinha piada irmos um dia a Mirandela, ou a linha do Tua, gravarmos um podcast sobre isto, porque isto é uma história longa e muito difícil de contar, mas que começa em 2009, quando a atual presidente da AMT era então secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, e começa com a barragem do Tua, que o governo de Sócrates aceitou, ainda que à custa da submersão de um troço de 23 km da linha do Tua, e na altura foi proposta esta interessante ideia para assegurar a mobilidade naquela zona. Em vez de se andar de comboio entre o Tua e Mirandela, o que é que se fazia? Haveria uma viagem de comboio até ao Perdão, depois haveria um funicular, depois um barco que faria a travessia do espelho d'água da barragem até onde havia aí já a linha do comboio, e depois de comboio finalmente até Mirandela. Portanto, aqui enfim, do ponto de vista turístico é uma viagem extremamente interessante. Agora, para responder à mobilidade das populações, não me parece. Seja como for, foi isso que ficou assente. Mas o que se passa é que desde 2009 até agora nada se fez, ou seja, fizeram-se algumas coisas, sim. A IP
que rapidamente apressou-se a retirar a linha do Tua da rede ferroviária nacional e, portanto, a lavar dali as suas mãos, portanto, a dizer que esta linha já não é nossa, mas ainda assim depois fez um protocolo, foi chamada para gerir a modernização do troço restante da linha do Tua, Até para que porque a lá linha pudesse foi operar, modernizada. porque a linha foi modernizada, neste momento está com as estações vandalizadas, está com tudo cheio de matagal, de vegetação, portanto, mas a linha de facto foi modernizada. Portanto, nada feito. O Mário Ferreira, enquanto empresário na região, disse que asseguraria o transporte ferroviário, comprou um comboio, já falámos nisto, sem ter preocupação em que fosse um comboio homologado e adaptado às características daquela linha, portanto, basicamente comprou um comboio de brincar que estaria bem num parque de diversões, mas que não se adequa ao transporte ferroviário de passageiros em serviço comercial e, portanto, é extremamente difícil vir a homologar e certificar aquela composição que neste momento jaz num barracão, lá numa tenda, na estação de Mirandela, e às tantas, cansado da burocracia de Lisboa, como ele chamava, portanto, desistiu do projeto e, portanto, o plano de mobilidade do Val do Tua acabou sem honra nem glória, com 16 milhões de euros gastos desde 2009 e com as duas únicas automotoras do Metro Mirandela completamente vandalizadas e o canal ferroviário cheio de mato, não há barco, não há nada. E a CP continua a pagar aquele serviço, sim, exatamente. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que ele denomina-se ativista ferroviário, Daniel de Conde, é um nome conhecido das pessoas que seguem este tipo de assuntos, que fez uma exposição ao Ministério Público e o Ministério Público decidiu abrir um inquérito para investigar o que é que se passa aqui. E, portanto, esta é que é a grande novidade, é de facto o Ministério Público interessar-se por isto e ver o que é que aconteceu com estes 16 milhões de euros gastos desde 2009, sem qualquer proveito para as populações. Se me perguntares o que é que eu acho que isto vai dar, bom, eu acho que a burocracia e a incompetência não são crime e, portanto, provavelmente isto vai ser arquivado, ou seja, vai-se concluir aquilo que o José Mário Branco dizia numa famosa canção, que é a culpa é de todos em geral e de ninguém em particular. Mas isto quer dizer na prática que as populações vão continuar sem comboio. Vão continuar sem comboio. Aliás, há aqui um pormenor muito interessante que eu descobri quando fiz esta peça, foi que a dado momento do processo, quando na CP o presidente era Nuno Freitas, a CP propôs voltar a pegar na linha do Tua e fazer a exploração daquele troço, porque dizia, nós temos o certificado do operador, nós temos material certificado, e, portanto, nós podemos pôr ali material e fazer a exploração. E na altura a IP recusou, disse que jamais em tempo algum e, portanto, perante este desaguisado, digamos assim, esta discordância, a CP, enquanto operador, a dizer nós estamos disponíveis para operar na linha do Tua e a IP a dizer já não temos nada a ver com a linha do Tua, na altura o ministro Pedro Nuno Santos não teve a coragem nem a vontade ou a força política para encontrar ali uma solução e foi mais um daqueles momentos em que foi uma oportunidade perdida. Essa familiar, não? Essa questão das oportunidades perdidas com a IP e com a CP, já vi isso em qualquer lado, Carlos. Pode ser já vi que isso os em qualquer lado. autarcas de Trás-os-Montes e o ministro agora te ouçam e percebam que estão a perder uma oportunidade e que é que no caso de Mirandela, então, eu estive em Mirandela há alguns meses, a estação foi totalmente renovada, está impecável, só tem um pequeno problema, não há lá comboios. Não há lá nada ferroviário, há lá o terminal dos autocarros de centenas de metros, mas autocarros nada, e dói ver uma zona que podia estar a ser super aproveitada, não só para servir as populações locais, como para promover o turismo sustentável, e é um autêntico desperdício que está ali, porque renovou-se tudo, mas comboios, nada. E o material circulante existe, está degradado, mas existe pronto a ser E renovado. custa pensar que exatamente esse material circulante, algum dele que já não existe, foi para a América Latina e é comboio de luxo para ir às montanhas. Nós cá desperdiçamos, os outros aproveitam e, olha, é como aquela questão de às vezes os estrangeiros quando vêm cá é que valorizam realmente aquilo que nós temos de bom. Se calhar não, e não só desperdiçamos o material circulante, como tu dizes, que está, penso que é no Peru, a fazer comboios de luxo depois de uma modernização, portanto desperdiçamos material circulante, como desperdiçamos também aquilo que nós temos, que é a paisagem do Val do Tua. Mudando de assunto, vamos, Diogo, olhar para a falta de material circulante crónica da CP e isto tornou-se mais grave ainda depois do acidente de Alpedrinha, na linha da Beira Baixa, ter levado a que o Alentejo ficasse sem as composições clássicas de intercidades
e passasse a ser esses serviços intercidades no Alentejo, na ligação Lisboa-Évora, assegurados por automotoras que nós conhecemos como Licanessas, que são aquelas automotoras com uma frente amarela e que têm uma velocidade comercial muito mais baixa do que os serviços intercidades. No Algarve também, entretanto, é a altura do reforço de verão e este ano não há reforço de verão, há apenas um alva pendular no dia 15 de agosto, é o que se chamou de reforço de verão para este ano. E isto mostra que a CP está a operar nos limites. Diogo. É uma mistura de operar nos limites como alguém está muito perdido ou não os deixam trabalhar. Porque surgiu por estes dias um aviso na página CP sobre a linha do Alentejo que diz o seguinte: informamos que o serviço intercidades na linha de Évora está a ser assegurado por material circulante diferente do habitual. Quem anda nisto já tinha reparado. Agora reparem nesta frase, quase lapidar. Esta alteração de caráter provisório representa um reforço na capacidade do serviço, permitindo aumentar de 190 para 264 lugares sentados, a que acrescem os lugares de pé, garantindo assim melhores condições de acessibilidade e resposta à procura dos nossos clientes. Isto levanta várias questões, porque o Intercidades consegue circular a 200 km por hora, o que no caso da linha até Évora maximizava perfeitamente a velocidade que existe nessas linhas, porque estamos a falar de uma linha que é muitas vezes feita a 200 km por hora. Aliás, tem uma das maiores velocidades médias da rede ferroviária nacional, apenas atrás da linha do Norte, sobretudo ali na parte dos Tomarenses e de outras zonas. E depois há outras questões, que é: agora viajas-se pé no Intercidades, essa é nova também, paga-se o mesmo pelo bilhete, ou agora temos o passo ferroviário verde, portanto agora já nem querem saber. E depois é o tempo de viagem, porque se um comboio que anda a 200 não pode ser usado e passamos para um comboio a 120 numa linha que dá 200 km por hora, obviamente que o comboio não vai chegar à hora prevista, que seria, por exemplo, entre Sete Rios e Évora, de 1 hora e 21 minutos, e que entre Lisboa Oriente e Évora seria de 1 hora e 33 minutos. Ora, com este atraso expectável de pelo menos 20, 25 minutos, o que é que acontece? O comboio vai ficar a perder para o autocarro, mais uma vez, porque basta procurar nas duas empresas que fazem serviço expresso em Portugal, e se procurarmos, por exemplo, Lisboa Sete Rios Évora ou Lisboa Oriente Évora, há um caso em que a viagem é feita em 1 hora e 20, que é de Lisboa Oriente Évora, e no outro caso a viagem é feita em 1 hora e meia. Portanto, quando se fala em passo ferroviário verde, queremos atrair pessoas para os comboios, para a sustentabilidade, para a mobilidade mais amiga do ambiente. É assim que querem fazer isto? É. Está bem. Isto não é para inglês ver, é para português, francês, espanhol, conforme as pessoas que vão achar que vão apanhar o Intercidades e levam com um comboio regional até Évora. Évora que vai ser capital europeia da cultura daqui a 1 ano e meio. Atenção a isto. É assim que vamos mostrar aquilo que temos de melhor? É com o material regional? Mas daqui a 1 ano e meio esperemos que já haja alta velocidade para Évora. Linha Évora-Badajoz, não é? Esperemos, senão os espanhóis também podem vir até Évora, não se sabe. Carlos Cipriano, mais uma vez, a falta de material circulante mete à prova a CP. Sim, bastou haver aquele acidente em Alpedrinha que imobilizou uma composição intercidades. Na verdade foi uma locomotiva e 4 carruagens. 2 arderam e penso que pelo menos uma delas está completamente irrecuperável. A locomotiva e as outras carruagens serão recuperáveis, mas bastou ficar com menos uma composição para que a CP isto mostra que a CP está tão no limite, está tudo tão preso por arames, que bastou ficar com uma composição inutilizada para já não conseguir assegurar um serviço intercidades entre Lisboa e Évora. E não é só numa rotação de material, é o serviço todo durante o dia. E, portanto, mostra de facto os limites do material circulante da CP, que tem claramente falta, mas também há aqui coisas que não se compreendem e que a CP nunca explicou. Eu, o público, várias vezes já fiz perguntas à CP a perguntar porquê é que as carruagens Arco não estão em circulação a sul de Alfarelos. Na prática estão confinadas à linha do Minho, portanto só há um comboio diário que vem à Figueira da Foz com carruagens Arco. O resto, as carruagens que foram compradas em Espanha em segunda mão, e muito bem, e por um excelente preço, e muito bem recuperadas num negócio que foi muito bom para a CP e para o país, essas carruagens estão confinadas à linha do Minho, algumas estão paradas, não estão sequer
sequer ser utilizadas, e não se compreende porque é que, ainda por cima, estando habilitadas a circular a 200 km/h, porque é que não reforçam o serviço intercidades e parece porque é que estão proibidas de vir ao sul do país. E, de facto, a CP nunca explicou isto. Se calhar porque não tem explicação. Se calhar porque há aqui alguma má gestão, atrevo-me a dizer. Ou não querem que dê a explicação também. Não se compreende. Por outro lado, também é verdade, sim, que neste momento a empresa, mesmo as próprias carruagens dos intercidades, há um número muito elevado de carruagens que estão encostadas porque a parte da manutenção não consegue fazer a manutenção das carruagens a tempo e horas e, portanto, há material que está, digamos, em fila e também falta inutilizado gente à espera de ser feita a manutenção. E como tu dizes muito bem, Diogo, porque falta gente. Há coisas muito curiosas. De facto, a CP há muito tempo que tem este problema de não conseguir, por um lado, recrutar quem gostaria e, ao mesmo tempo, segurar quem acaba de recrutar nas suas oficinas. Por exemplo, um operário nas oficinas da CP, basicamente no topo da carreira, ganha tanto como um operário que se inicia nas oficinas do metro de Lisboa, por exemplo. Ou então em qualquer privado. E, portanto, a CP, não estando autorizada pela tutela, estando amarrada em termos de gestão, de poder valorizar mais o trabalho das oficinas, está condenada a, por um lado, não pode continuar a recuperar a Zarco à medida que gostaria, porque tem que afetar o pessoal para fazer a manutenção das suas carruagens. Tem havido, como sabemos, cada vez mais passageiros. As carruagens fazem mais rotações. Tendo mais quilómetros, têm que ir mais vezes à manutenção. Não há pessoal para isso e, portanto, isto é uma espécie de bola de neve. E, de facto, depois, qualquer ocorrência leva logo à supressão do serviço ou, como é o caso que aconteceu agora com a linha de Évora. E depois a CP leva sempre pancada. E a questão é, leva pancada, mas também se põe a jeito. Porque, também repara, aquilo que tu há bocado disseste, e muito bem, este comunicado que disseram, maravilha, nós substituímos provisoriamente o comboio intercidades composto por locomotiva mais carruagens por uma automotora elétrica, maravilha, até temos mais oferta de lugares. E lugares em pé. Isto é ridículo, para não dizer que é intelectualmente desonesto. Porque isto não é verdade. Ou seja, porque oferece o quê? Menor velocidade, logo, comboios que têm a garantia à partida de que vão chegar atrasados. Oferece o quê? Menos conforto. Oferece, por exemplo, não tem um bar a bordo, por exemplo. Portanto, metem uma automotora regional a servir de intercidades e, em vez de humildemente pedirem desculpas e explicarem porquê, ainda tentam dar um arzinho a dizer que, enfim, isto até é muito bom porque aumenta a oferta. Desculpem, é ridículo isto. Eu acho que faltou aqui um detalhe neste aviso, que era indicar que este material tem um ar-condicionado extraordinário, porque já andei muitos comboios da CP e não há melhor ar-condicionado para dias de altas temperaturas como os da Lili Canessas. Bom, aquilo é uma marca quando é para ir frigorífica. para o Alentejo, tudo bem então, de facto. Pois, eu acho que faltou este detalhe, mas isto sou eu, hein? Fica aqui a dica de borla, é só tomarem isto. Acho que deviam ter acrescentado este ponto. Ainda assim, Carlos, a CP continua com as contas no verde e a somar passageiros. Sim, graças ao contrato de serviço público e muito bem, pronto, limpou a sua dívida histórica, portanto, neste momento a CP, pelo terceiro ano consecutivo, apresenta lucros. É menos lucros, porque o ano passado eram 3,6 milhões de euros e o ano passado, quero dizer, nas contas do ano passado, que são as 2023, não é? Em 2024, portanto, passou de 3,6 para 1,8 milhões de euros. Reduziu os seus lucros, mas aumentou o número de passageiros. Temos aqui mais um recorde. O ano passado, a CP transportou 188 milhões de passageiros. Julgo saber que este ano vai bater novo recorde. Outra característica, a CP Lisboa, portanto a unidade da CP Lisboa, mais o longo curso, transporta o grosso de passageiros da empresa. E, para não amassar os nossos ouvintes com muitos números do relatório de contas da CP, eu gostava só aqui de relevar o seguinte. A CP teve, de facto, 1,8 milhões de euros de lucro, mas, de acordo com o seu contrato de serviço público com o Estado, em que a empresa se compromete com um conjunto de índices de qualidade perante o seu cliente, neste caso que é o Estado, não é? Há aqui um índice, que é o índice de pontualidade, que tem vindo a ser muito lesivo para a CP, portanto a CP tem cada vez mais comboios atrasados e o índice de pontualidade de 2024 foi tão lesivo para a empresa que a empresa deixou de receber 719 mil euros do Estado, ou seja, mais do que o 500 mil do ano passado. Ou seja,
A CP, em vez de ter tido 1,8 milhões de euros de lucro, poderia ter tido 2,5 milhões de euros de lucro se não fosse os seus comboios andar atrasados. Sim, mas quando há frustração por o serviço não ser bem prestado, quando é extremamente afetada pelas obras na via, quer dizer, os lucros são muito bonitos. Não, mas desculpa, estas penalizações, no seu índice de pontualidade, o que diz o relatório de contas, diz que são atrasos nos comboios por responsabilidade da CP, não por responsabilidade do gestor da infraestrutura, porque os atrasos, os índices de pontualidade, são medidos, por um lado, atribuindo-se a responsabilidade ao gestor da infraestrutura, problemas na catenária, obras, afrouxamentos, etc., ou atrasos nos comboios por serviço comercial nas estações, avaria de material circulante, etc. E, portanto, o que está aqui em causa é o índice de pontualidade, os atrasos dos comboios, imputados diretamente ao operador. Pois, isso foi efeito de contrato de serviço público, porque depois, se olharmos para o relatório de contas, aparece lá o índice de pontualidade, que aí já é afetado pelas obras de infraestrutura, entre outros fatores. Agora, isto é giro, a CP continua a dar lucros, politicamente é lindíssimo, só quer dizer, de que vale estar a dar lucros financeiros se não está a proporcionar uma boa experiência aos passageiros, se não consegue reter trabalhadores, se continua a não ter novos comboios, onde é que andam os 22 comboios regionais? Ninguém sabe. Quando é que se desbloqueia o concurso dos 117 novos comboios? Não se sabe. A alta velocidade também, níqueles, nada, rien, zero. E entre mais outras compras de comboios têm que ser já preparadas, porque isto não se pode parar de comprar comboios, porque o material da linha de Sintra já vai chegar aos 30 anos, entre outras coisas. Onde é que isso está? Isto de lucros é bonito, umas migalhas, mas quer dizer, no dia-a-dia as pessoas não comem lucros, como se costuma dizer. Querem é que haja comboio, que chegue a horas e que já agora chegue limpo e sem muitos grafites de preferência, mas isso parece difícil para estes dias. Claramente a CP está a regredir em termos da sua oferta, na sua qualidade, não é? Que já vimos a CP pior e já vimos melhor, mas claramente está numa curva descendente. Eu noto que os comboios continuam muito grafitados, em particular na linha do Oeste, os atrasos têm vindo a aumentar e, de facto, agora, ultimamente, até o problema com a falta de revisores, sobretudo no Norte, no depósito de Campanhã, em que temos tido comboios suprimidos porque não há revisor. Ou seja, porque ficam presos em elevadores. Em paralelo temos revisores que estão a fazer quase 30 dias seguidos sem folgas para colmatar as faltas, não é? Também há alguns que estão de baixa. Dizem que está prestes a sair uma nova fornada de jovens revisores, mas que ainda não aconteceu. E neste momento na Norte, acho que é inadmissível, a empresa não consegue assegurar a sua oferta porque não tem revisores. Mas também sem autonomia, com os salários que vai pagar essas pessoas, o que é que querem que haja, não é? Acho um bocadinho complicado. Imagine-se a TAP, o que seria se não tivesse autonomia, mas a CP não, a CP tem que estar bloqueada. Apesar de ter concorrência para as oficinas, tem que estar bem bloqueada. Não podemos dar autonomia, senão o que é que vai acontecer? Mas eu penso que tudo isso vai ser resolvido, Diogo, agora com as novas promessas do Governo de vir a privatizar, ou melhor, de vir a concessionar algumas linhas e, portanto, sejamos otimistas, os passageiros vão todos ficar a ganhar. Estou pronto para ver isso. No meio disto tudo, nem vale a pena, Diogo, falar em carruagens de silêncio. Não, porque o que há mais é barulho, sobretudo nos intercidades e Alfa Pendular, não há dia em que a pessoa não viaje e há sempre alguém a falar alto ao telemóvel ou a ver vídeos no Instagram, TikTok ou outras redes sociais. E não há maneira de pôr isto, porque Carlos, tu há algumas semanas escreveste o famoso artigo das coimas nos transportes públicos, nunca se percebeu muito bem onde, quando, como. A AMT também nunca explicou isso muito bem. E enquanto andamos nisto, o comboio, que seria o meio de transporte mais fácil para lidar com esta questão, podendo criar zonas de silêncio com maior facilidade, sobretudo quando há várias carruagens, a CP diz que neste momento continua a avaliar a introdução de melhorias nos serviços. Enquanto isso, há 15 dos 25 países da União Europeia com serviço ferroviário, sim, porque Chipre e Malta não têm comboios, é bom sempre dar este contexto, têm carruagens de silêncio disponíveis para os passageiros. Em alguns casos em segunda classe, noutros casos também em primeira classe, e no meio disto tudo, eu posso dizer-vos a lista dos países, se tiverem interesse. Vamos aí rapidamente, Diogo. Portanto, por ordem alfabética, Alemanha, Áustria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia e Suécia.
15 em 25 países da União Europeia. Muitas vezes é a questão do conforto que domina, mas gostava de assinalar o caso da Irlanda, que proporciona carruagens de silêncio com benefício, por exemplo, para pessoas autistas, com questões ligadas à demência, entre outras questões ligadas à saúde mental. Vale a pena pensar sobre isto de proporcionar uma melhor experiência aos passageiros, e quem fala em criar carruagens de silêncio também se pode falar em criar zonas para as crianças poderem brincar num comboio. Porque, coitadas das crianças, já temos visto isso em vários países, carruagens têm espaços infantis em que as crianças podem estar a brincar durante a viagem. Tem mini escorregas, Exato. tem xadrez, damas, entre outras coisas. Pode ser muito criativo. Isso são luxos de países ricos. Aliás, essa história das carruagens de silêncio, ou seja, se isso fosse aplicado em Portugal, faz-me recordar o tempo em que, quando se comprava um bilhete de comboio, perguntava-se carruagem de fumador ou não fumador. Entretanto, deixou-se de poder fumar, mas teria piada, carruagem de silêncio ou não silêncio. Essa ideia agrada-me, se bem que o que eu acho que tem que ser feito é, no fim de contas, os operadores, isto é válido para os comboios, mas também para as viagens em autocarro, os operadores todos têm que, até talvez sob a égide da AMT, criar uma campanha nacional que está ligada, no fim de contas, a criar um certo civismo nas pessoas para que compreendam que não devem molestar os outros passageiros. Ou seja, ou usam os auriculares, ou então não fazem ruídos com os telemóveis, porque agora parece que é moda as pessoas falarem ao telemóvel não com ele na orelha, mas sim com o telemóvel em alta voz, quando não é em videoconferência. Aliás, eu aqui há pouco tempo no autocarro vinha um senhor a presidir a uma reunião, portanto, com as outras pessoas todas ao lado, e de facto está-se a chegar aqui a um descalabro em que era necessário que nos autocarros, por exemplo, o motorista, nos comboios, os revisores, avisassem no início de cada viagem para que as pessoas tenham um comportamento cívico adequado, porque a experiência da viagem pode vir muito afetada quando nós estamos no meio daquela cacofonia toda, ou mesmo que seja só uma ou duas pessoas, é o suficiente para importunar as pessoas durante toda a viagem. É que a pessoa já sai cansada no dia de trabalho e depois chega ao meio de transporte e ainda tem que levar com isto, haja cabeça, haja cérebro. A alternativa é irmos todos um dia com auriculares e os transportes públicos serem, como é que tu dizias há pouco, Diogo? Numa espécie de transporte solitário coletivo, porque Exato. cada um está na sua bolha, de facto não houve o outro e ninguém se ouve a ninguém, talvez seja esse o futuro disruptivo. E do Sobre Carris é tudo por hoje. Voltamos no próximo episódio com mais análise da atualidade ferroviária. Um abraço e até lá. Até à próxima. Boas viagens. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.